E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson Khalili. Antes de começarmos a nossa aula, eu quero pedir a vocês para se inscreverem no nosso canal do YouTube, ativem o sininho da notificação, curta o nosso vídeo, né? Dê o like aí. Se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando para a prova da OAB, que estão na faculdade de Direito ou mesmo estejam estudando para concurso público, ok? Também não me deixem de seguir lá no Instagram, é prof_Jefferson Khalili. Ok, pessoal? Muito obrigado e vamos nessa. Pessoal, então vamos começar a falar na aula de hoje sobre alegações finais, ok? Primeiro, antes da gente começar a falar sobre as alegações finais, eu quero só mostrar para vocês, eu peguei um gráfico, esse gráfico não é desse ano, é do ano passado, mas só para vocês terem uma ideia do que geralmente cai na prova da OAB em direito penal. Olha para vocês verem, apelação já caiu 8 vezes, resposta à acusação 3, queixa-crime 1, agravo em execução 1 vez, memoriais 5 vezes. Então, a apelação e memoriais são as peças que mais caem na OAB. Recurso em sentido distrito 2 vezes. Relaxamento de prisão em flagrante só caiu 1 vez. Revisão criminal só caiu 1 vez. Então, pessoal, atualizando, se a gente atualizar esse gráfico aqui para esse ano, vai ser mais ou menos essas peças que mais caem. Continuou caindo a apelação na maior parte das vezes, memoriais, que é o segundo lugar, resposta à acusação também é uma peça que cai muito. Então, só para vocês terem uma noção aí do que mais cai na OAB e o que mais vocês têm que saber, né? Porque a probabilidade de cair de novo é muito grande. Beleza? Então, vamos dar início aí à nossa aula sobre alegações finais. As alegações finais por memoriais, elas foram incluídas lá no Código de Processo Penal em 1998 pela Lei 11.719. Antes dessa reforma, né, de 2008, tem até relativamente pouco tempo, né, temos 12 anos aí, as alegações eram oferecidas por escrito no prazo de 3 dias. Estava lá no artigo 500 do CPP. Então, até 2008, as alegações finais só eram oferecidas por escrito e no prazo de 3 dias. Com a alteração promovida lá em 2008, as alegações finais passaram a serem oferecidas em regra oralmente. Então, a regra é alegações finais de maneira oral, para respeitar aquele princípio da identidade física do juiz, aquele juiz que presidiu a audiência, que viu, que ouviu todas as partes, ouviu a vítima, captou aquele sentimento ali durante a audiência. Esse juiz é o juiz que está mais preparado para julgar de forma, né, da melhor forma possível, da maneira mais justa possível. Então, aqui eu coloquei oferecidas oralmente ao final da audiência para uma maior celeridade do processo, mas, excepcionalmente, o juiz poderá abrir prazo para que as partes ofereçam suas alegações finais por escrito em memoriais. Isso aqui nós já falamos, nós já explicamos, né, na aula sobre audiência de instrução e julgamento, nós explicamos isso, mas o legislador, o que eu quero que vocês entendam é que o legislador, em 2008, para que o processo criminal se torne mais célere, se torne mais ágil, ele abriu essa possibilidade, né? Na verdade, ele determinou que seja regra as alegações finais de maneira oral, ok? Então, e as partes vão oferecer as alegações finais por escrito, excepcionalmente. Na verdade, a regra dessas alegações finais orais, ela não é muito adotada, né? Ela não é muito respeitada, primeiro, por conta das agendas
muito cheia dos juízes. Tem juiz que vai marcar audiência de 1 em 1 hora. Então, se você pensar pela lei, determina que alegações finais orais sejam 20 minutos, prorrogável por mais 10. Se cada parte usar os 30 minutos que tem, só aí vai ser 1 hora. Se tiver, né, 2 partes, se tiver mais de uma defesa, se tiver mais de um réu, então cada defesa terá 30 minutos. Então, se estende por um tempo muito longo. Então, os juízes preferem abrir prazo para que sejam apresentadas as alegações finais por escrito, principalmente em processo de réu solto, certo? Aí aqui nós já falamos também, pensando em casos como processos com muitos réus, né? Quando as alegações finais orais poderiam gerar tumulto e desatenção e em processos que discutam causas muito complexas. Lá, pensando nisso, né, o legislador incluiu o parágrafo 3º do artigo 403. O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias, sucessivamente, para a apresentação de memoriais. Neste caso, o juiz terá 10 dias para proferir a sentença. Isso tudo determinado pela lei. Essa excepcionalidade, né, onde o juiz pode determinar né, que seja efetuada as alegações finais por memoriais, ele pode determinar de acordo com a lei, né? Está previsto lá no parágrafo 3º do artigo 433. Pessoal, aí acabei de falar aqui, nessas hipóteses de causa complexa, a fundamentação legal dos memoriais será o artigo 403, parágrafo 3º do CPP. As alegações finais por memoriais deverá ser endereçada ao juiz da vara em que o processo está tramitando, ou seja, primeira vara criminal da comarca de Belo Horizonte, primeira vara ou segunda vara criminal da comarca de São Paulo. Se for Justiça Federal, daquela vara federal. Então, na prova da OAB, o candidato deverá ficar atento a essa informação no enunciado. O prazo das alegações finais é de 5 dias. Eu coloquei aqui esse endereçamento da peça, mas lá na prova da OAB, se não tiver, se o examinador não te pedir, não te informar a comarca ou a cidade que tramita o processo, você vai colocar assim, ao juiz criminal não esquece o tracinho, ao juiz criminal, ao juiz da vara criminal da comarca de tracinho, entendeu? Ou se vocês quiserem colocar, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da tracinho, vara criminal da comarca de tracinho, certo? Ou então ao senhor juiz de direito da vara única, certo? Também está certo, porque tem comarca que não existem varas criminais, que só existe uma vara, né? Então, essa vara é a vara única. Tá certo, pessoal? Então, como tese de defesa, será possível alegar neste momento qualquer delas, qualquer tese defensiva, preliminar e de mérito. Importante ficar atento a todos os detalhes, pois, em regra, será a última oportunidade antes da sentença. Então, as alegações finais serão a última oportunidade de defesa antes da sentença. Entendido? Pessoal, nosso horário aqui já está ficando curto. Eu vou parar por aqui e na próxima aula a gente falar com mais detalhe, muito embora esteja até acabando, mas eu vou deixar para a gente terminar na próxima aula e na semana que vem a gente termina de falar sobre isso. Eu quero saber se tem mais alguma dúvida aí, alguém ficou com alguma dúvida. Na verdade, essas alegações finais aqui, tudo que está falando nesses slides, eu já
acabei falando muito lá na audiência de instrução e julgamento, eu já expliquei isso muito lá, e seria bom a gente só dar uma revisada, porque para quem vai fazer direito penal na segunda etapa da prova da OAB, é uma matéria extremamente importante. Vocês têm que saber tudo que vai ser alegado nas alegações finais. Entendidos, então? O Moisés já falou aqui que está esclarecido, que está tudo bem. Alguém mais tem dúvida? Digam aí. Nesse formato de aula online, eu vou dar uma aula expositiva de cerca de 1 hora. Depois eu vou abrir espaço para dúvidas, para perguntas sobre avaliação, sobre né, qualquer outro tipo de assunto. Quem tiver também aí, quiser me perguntar sobre TCC, eu até estou falando com a Paola aqui, pelo WhatsApp, sobre o TCC dela. Quem quiser me perguntar sobre TCC, dica e tal, pode me chamar no privado, no WhatsApp, que eu esclareço, ajudo no que for possível aqui. A gente está aqui para isso. Beleza? Vamos encerrar a nossa aula de hoje. Agradeço a todo mundo. Se precisar de alguma coisa, é só me chamar aqui no WhatsApp